Você já tomou canabidiol, THC? Quer tomar? Esse vídeo aqui, ele não é uma medicação, tá? De uma medicação, mas eu vou falar sobre os benefícios que eu vejo reais, né? Acho que é muito importante, muita gente me pede esse tipo de vídeo para eu falar de canabidiol, tá? E a gente vai falar hoje aqui sobre esse sistema e entender por que é uma coisa muito boa pra gente, tá? Eu tenho diversos pacientes aí, né, que a gente já conseguiu fazer desmame de medicamento controlado e a pessoa tá no canabidiol, no THC e na suplementação e sem remédios, tá? Controlados. Então, assim, é muito possível a gente tratar qualquer situação psiquiátrica com canabidiol ou THC, mais suplementações específicas, tá? É assim, eu não vi ainda um caso que isso seja impossível, tá? Todos os casos que a gente conseguiu implementar, que a pessoa tomou direitinho, tudo, fez o protocolo direito, não teve uma pessoa que eu não consegui desmamar os remédios controlados, tá? Então, gente, isso aqui é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso aqui realmente é uma bênção de Deus, tá? A gente tem que falar. O que acontece, gente? A gente tem o sistema endocannabinoide, que seria dois canabinoides endocannabinoides, né? E eles estão muito relacionados com nossos neurotransmissores, com a liberação de neurotransmissores. Eles estão muito relacionados também com bem-estar, com um monte de situação. Então a gente tem, que isso é endorfina, né? Que o pessoal fala, também, tá? Então, assim, isso é liberado e a maioria dos transtornos que a gente conhece estudo, tem redução disso no nosso organismo, tá? Então, por isso que é importante tomar. Por exemplo, a pessoa com compulsão alimentar, ela tem estudo que tem menos endocannabinoide. A pessoa, o autista, é provado que o autista tem menos endocannabinoide, né? E aí as coisas funcionam um pouco diferente. Então, a gente já tem esses endocannabinoides, e na verdade, a gente suplementar o canabinoide externo, né, só vai fazer esse efeito melhorar, tá? Então, tem uma... eu só faço um vídeo espinhoso, gente. Eu não sei o que está acontecendo. A questão da droga, tá? Isso aqui não é sobre a drogatização da situação, até porque eu sempre explico isso para os pacientes. Eu vou ficar dopado, eu vou ficar chapado. Olha, não é isso, gente. O THC que tem no óleo que a gente utiliza é muito, muito, muito mais baixo do que encontrada na flor diretamente, tá? Então, a pessoa que fuma a flor diretamente, ela tem contato com o THC 10 vezes mais. É muito mais alto, tá? Eu acho que até mais, não? Pode ser mais, tá? Eu acho que pode ser muito mais, até 20 vezes. Então, realmente assim, a gente vai dar um pouquinho. E sempre aquele negócio, né? Um ditado popular, né? A diferença entre o remédio e o veneno tá na dose. Então, assim, isso é muito real. Tanto que a homeopatia aí, não concordo muito, mas tem alguns méritos, tá? Tem alguns méritos. A gente sabe que não resolve tudo, mas tem alguns méritos. A gente tem que apontar, né? A gente que é médico alopata, né? Psiquiatra. Ah, não, é só aquele. Não, a gente tem homeopatia, a gente tem fitoterápico, a gente tem farmácia de manipulação, a gente tem tudo isso aí à nossa disposição, não é só o remédio da farmácia, tá bom? Então, assim, apesar que hoje em dia o canabidiol também é vendido em farmácia, tá? Então, assim, o que a gente vai falar aqui? O que é importante, né? A gente tem um sistema. Esse vídeo vai ficar meio extenso, tá? Não vou enganar, não, que a explicação aqui é braba. Eu fiz uma pós-graduação, né, na USP aí sobre canabinoide, né? E lá, né, a gente viu uma coisa assim maravilhosa, que é o endocannabinoma, que os doutor lá estavam dando o nome. Endocannabinoma. O que é um endocannabinoma? O endocannabinoma é um mapa assim que a gente vê muito em bioquímica, né? Um mapa conceitual de onde que cada coisa faz o quê. É isso. Tá? Para tentar sintetizar aqui para vocês. E você vê que aquela coisa é uma coisa maravilhosa. Não dá para ter outra palavra. Por quê? Ao você usar isso, esse componente externo que está entrando, ele vai fazer uma modificação em todo esse endocannabinoma que vai gerar, no final, o conserto provavelmente do seu problema. É maravilhoso, né? É difícil fazer esse vídeo, mas assim, é maravilhoso o efeito homeostático dessa situação. O que é homeostase? Homeostase é você voltar ao equilíbrio. É uma coisa simples.
a gente se reequilibrar. E tudo, todo transtorno é sobre equilíbrio. Gente, qualquer um, transtorno físico também, é um desequilíbrio que teve. Né? Aquela doença tem uma coisa desequilibrada, então tudo é sobre equilíbrio. E o canabidiol é uma coisa realmente de Deus. Por quê? É uma substância que você vai entrar de forma exógena e vai ter esse potencial de resolver quase tudo. Lá, né, os doutores, né, eles ficavam muito assim preocupados de a gente ter essa imagem da bala de prata, de uma coisa que resolve tudo, mas resolve. Se você fizer o canabidiol, THC, para qualquer transtorno e também fazer uma suplementação específica boa, gente, resolve qualquer problema, tá? Então, eu sei que isso é difícil, né? Tem muita gente tem resistência ainda ao remédio, Tem que falar, gente. Esse vídeo aqui, ó, esse vídeo vai ser problemático, hein? É a questão da indústria farmacêutica, gente. A indústria farmacêutica, por mais que tenha o canabidiol agora, né? Mas já é a mentalidade já é diferente, tá? Ai, eu vou fazer um vídeo aqui falando disso, tá? Esse tema é o mais espinhoso que tem, ó, esse tema, tá? Que é o problema que você tem hoje em dia da indústria farmacêutica com a indústria alimentar. As duas estão cada vez dando mais trilhões de lucro, né? Então, a indústria farmacêutica, ela não tá muito aí para curar, né? Essa é a verdade. Puta merda. Ela não quer que você se cure. Se você se curar, você não vai comprar mais remédio. Ela não tá pensando na causa. Qualquer tratamento, a gente só trata a consequência, gente. Eu vou fazer um vídeo aqui pesado disso, hein? Vai ser crítico mesmo, hein? Mas é isso, gente. O remédio, ele controlado, vê bem. Você tenta estudar ele. O remédio controlado que você está estudando. Eu não tô aqui não é um negócio para você suspender nenhum remédio, tá? Mas tenta fazer esse exercício. Pega esse remédio que você toma controlado e vê o que ele causa, o que ele faz no seu organismo. Eu não tô falando para suspender remédio, tá? Ah, ele resolve a pressão alta. Então, ele está resolvendo a consequência do problema. Ele não está resolvendo a causa, ele não está indo na causa. Tá? Então, assim, é importantíssimo, gente, a gente ter esse raciocínio, é o raciocínio verdadeiro que a medicina deveria contemplar e não contempla, né? A medicina só quer saber de tratar os sintomas, né? E curar mesmo, ver o problema, botar o dedo lá na situação, não quer, tá? Então, aqui, as críticas todas que a gente vai receber aqui em relação a remédio controlado, não pare de tomar, tá? Mas o que eu posso dizer pela minha experiência é que é muito possível a gente conseguir ir desmamando o remédio controlado e a pessoa ficar bem só com canabidiol, THC e suplementação pro resto da vida. Pronto, falei, tá bom? Então, gente, o sistema endocannabinoide é fundamental para essa regulação neuronal, né, no nosso organismo. Ele conecta diversos neurotransmissores, né? Como eu falei, é uma coisa que mexe em um lugar e vai tendo uma repercussão de encontrar o equilíbrio das coisas. Então, por exemplo, ansiedade. Ansiedade, você não está com a serotonina legal. A serotonina não está funcionando legal. Ou você tem pouca, enfim, não está funcionando legal. E o canabidiol, a gente usa mais ele na ansiedade, né? Puro. Ele tem a coisa de você conseguir equilibrar essa. Então, essa serotonina vai ser equilibrada, né? Não de forma artificialmente, né? Como é um remédio. Eu tô criticando aqui, mas eu uso, a gente precisa usar em certas situações, tá? E depois a gente precisa também de manar, gente. A gente pensa em iniciar para resolver, mas ninguém pensa em tirar. Tenta aquele paciente para sempre. Então, a gente precisa, gente, ter essa atenção. O sistema endocannabinoide provavelmente é a coisa mais maravilhosa que foi descoberta nos últimos anos, gente. Mais maravilhosa, tá? O potencial disso aqui é incomparável. Tá? Isso aqui, mais suplementação específica, a vitamina D, B12, né? Todas essas vitaminas que a gente precisa, ômega 3, né? Magnésio, todas as coisas que a gente precisa, dos nossos minerais, as vitaminas, e mais isso aí, gente, não tem pessoa que não melhore. Eu nunca vi, tá? Tá para me provar ainda, tá? Se fizer tudo direitinho, vai melhorar, tá? Então, gente, essa apresentação aqui, eu vou começar ainda a apresentação, tá? O tema é longuíssimo, gente. Não dá para ser curto. Eu tento fazer vídeo curto aqui, mas não dá. Tá? Esse assunto não dá. Então, gente, a gente vai entrar aqui agora em introdução ao sistema do canabinoide CB1 e CB2, tá? Eu sei que tem um pouquinho de assunto um pouco técnico, né, e tal, mas é importante, tá? A gente entender isso, tá, gente? Então, assim, o nosso corpo, gente, ele é cheio de receptores canabinoides e CB2. E aí, né, eu li uma vez em um livro, né, sobre canabinoide, que, assim, eles têm uma teoria, né? Não tem como, é difícil comprovar isso, tá? Mas que
a gente evoluiu, né, como espécie, junto com essa planta do lado, pra gente ter tanta afinidade com ela. É muita afinidade, a gente tem receptor disso no corpo todo. Tá? E é funcional, receptor que você vai ali com ligante, né, com a substância, vai ligar e vai fazer efeito. Então, assim, gente, realmente eu sei que é uma teoria lá do livro ali, né, mas assim, faz muito sentido. Tem que há de convir com isso. Então, assim, os receptores, né? O receptor CB1, ele tem muito no cérebro, tá? E aí eles vão regular tudo no cérebro. Memória, cognição, controle motor, tudo vai ser controlado pelo CB1, tá? O CB1, ele vai regular, né? Tudo é uma regulação, ele equilibra. Pensa no equilíbrio, gente. Então, assim, alguma coisa está alta, ele vai lá e equilibra. Pensa nisso. Receptores CB2, eles são mais encontrados pelo corpo, tá? Na área de medula óssea, na área imune, né? Nas células imunes, né? Então, realmente, o CB2 ele tá mais no corpo e o CB1. Mas, assim, não é bem assim, engessado. Tem menos de um em um lugar e tem menos de outro no outro. É assim, tá? Porque tem mais, tá? E aí, gente, a gente vai falar dos ligantes naturais, né? Dos endocannabinoides. A gente já tem isso, a gente já produz isso. E, na verdade, foi visto, tá sendo visto em cada vez mais estudo que a gente tem falha nessas substâncias, redução dessa substância em praticamente todos os transtornos. Então, tá quase tudo ligado a isso. Tá? Então, isso aqui, se a gente estabilizar de qualquer pessoa, gente, a gente fazer uso disso e mais a suplementação, a gente vai regularizar muito essa pessoa. A pessoa vai conseguir fazer um desmame perfeito, tá? Vai dar tudo certo. Então, os ligantes, né? Anandamina, né? E dois, o araquidonoil glicerol, né? É um nome meio difícil, né? Não grava essas coisas, não. Que é o 2-AG, tá? Então, esses são os principais endocannabinoides. Esses são os canabinoides que a gente tem no nosso organismo. Tá? A gente já produz eles, só como eu falei, a maioria dos transtornos você tem redução disso. E aí a distribuição, né, e o papel deles, né? Então, assim, a gente sabe que tem muito CB1 ali em hipocampo. O hipocampo é a área do aprendizado, é a área da memória, é a área das emoções, tá? Então, o hipocampo é importantíssimo, gente. E tem muito CB1 ali, então você vai regularizar muito essa área, gente. Então, melhora muito, tá? Os tecidos periféricos, né? Você tem mais o CB2, né, nas células imunes e nos órgãos como baço e pâncreas, né, que fazem trabalho de munição, de imunidade, né? No córtex, né, você tem receptores de mais CB1, né, como eu falei, e modulam funções, né, cognitivas superiores, né, aprendizado, né, entendimento, né, coisas assim, lógica, né, coisas de níveis coisas mais superiores, né, de entendimento de cognição superior. E os gânglios basais, né, também no cérebro, né, tem mais CB1, né, e regula os movimentos e a coordenação motora, né. A gente usa muito no Parkinson, né, no Parkinson melhora muito, né, é incrível, né, no Parkinson, qualquer demência, né. Então, assim, a gente tem muito efeito bom disso aqui, gente. Ansiedade, depressão, demência, qualquer coisa, TDAH, autismo, qualquer coisa, melhora com isso aqui, gente. Compulsão alimentar, né, se usa muito aí, né, na nutrologia, né, se usa muito canabinoide, tá? Se usa muito canabinoide em nutrologia. Provavelmente é uma da especialidade que mais prescreve, tá? Porque psiquiatria, ó, tá difícil, né? Então, os neurotransmissores são a chave da situação. É porque, assim, o canabidiol vai atuar no CB1 do seu cérebro e o CB1 vai conseguir fazer várias alterações que vai gerar um equilíbrio dos neurotransmissores, gente. Então, dopamina, por exemplo, né? Que é o associado aí, né, a recompensa, né, o prazer, né, que é a coisa da dependência do jejum de dopamina que a gente precisa fazer, regula a motivação e o humor, né? Então, assim, é importante, às vezes a pessoa quer tomar muito remédio que faz recaptação de dopamina, não sei o que lá, tá fazendo uma coisa que tá só resolvendo a consequência, tá? Então, assim, é importante resolver a consequência, melhorar, para poder a pessoa entrar no foco, conseguir melhorar, conseguir, né, ter uma vida básica, né? Mas lembra, a gente com remédio controlado, a gente só tá resolvendo consequência. Você nunca vai ser curado, vai continuar tomando pro resto da vida, tá? Então, assim, novamente, esse vídeo aqui não é recomendação de suspensão de maneira alguma, tá? É sempre devagar, tá? Sempre com desmame. Então, você tem déficit de uma área específica, né, relacionada ao Parkinson, então depressão também geralmente cursa com uma dopamina mais baixa, tá? E o Parkinson é numa área ali que realmente os neurônios são destruídos, né, de dopamina e não funciona mais, não tem controle motor, né? Foi aquela coisa horrível. Então a serotonina, ela vai equilibrar também a serotonina, né, que controla o humor, a ansiedade, o sono, né?
e influencia no bem-estar geral, né? Às vezes a pessoa fala, ah, serotonina é o hormônio da felicidade, é o neurotransmissor da felicidade. Não é da felicidade, gente, porque dopamina tem o prazer e provavelmente até seja mais sentido fazer questão de felicidade. A serotonina, eu costumo falar, né, para os meus pacientes, que é do bem-estar. Você está muito em bem-estar. Então, tanto que às vezes a gente usa um remédio com dose um pouco maior do que deveria, né? Acontece. E aí a pessoa fica num estado que ela fica assim, ela fica meio largada, né? Porque ela tá muito bem-estar. Ela tá com muito bem. Então, tá com bem-estar em excesso. Então, provavelmente, se você conhece uma pessoa que usa só o recaptador de serotonina, provavelmente essa pessoa ela tá com uma serotonina que não deveria ser tão alta. E aí causa isso, entendeu? E aí, baixa a libido, faz um monte de coisa, porque a serotonina tá muito alta. Então, por isso, gente, né? Eu tô explicando uma coisa aqui de outra situação, mas por isso, gente, que é tão importante os canabinoides. O GABA, né? É o principal neurotransmissor inibitório, né? Ele reduz a excitabilidade neuronal, né? É essencial para o relaxamento e controle da ansiedade. Então, o GABA também a gente prescreve muito, tá? Mas o canabidiol, ele vai ter conseguir aumentar o GABA, né? Deixar a pessoa mais relaxada, mais tranquila, né? Reduzir a excitação neuronal, né? A gente usa aí muito o canabidiol é usado também muito em epilepsia, né? E aí você tem tudo a ver, tá? O glutamato, né, que é o principal neurotransmissor excitatório, né? Ele é crucial para o aprendizado, então assim, não é nem mais nem menos, tá? Tem que ser uma coisa equilibrada, tá? Mas também vai te dar problema, tá? Então, porque ele é excitatório, então assim, ele tem que estar a um nível regulado. Tem muita gente assim que isso acontece muito, né? A pessoa usa muito glutamato, glutamato monossódico, né, no sal, acho que é Ajinomoto, né? Tem alguma, deve ter muito que é Sazon da vida, né? Para ter aquele sabor todo, aquilo ali é muito glutamato monossódico. Tá? O glutamato, ele vai fazendo excitabilidade, e dependendo dessa excitabilidade cerebral, pode gerar convulsões, né? Se a pessoa tiver propensão, se a pessoa tiver epilepsia, pode gerar muito, isso é muito comum, né? Acho que é síndrome do restaurante chinês, sei lá, né? Que a pessoa come muito shoyu, né? Que é rico nisso, né? E a pessoa tem dor de cabeça depois, né? Então, é muito normal, né? Então, o glutamato, ele é bom. Tudo isso aí, né, gente? Todos esses aí são bons, mas regularizados, gente. Entendeu? E é muito difícil a gente regularizar isso aí, né? Com o remédio, ele vai jogar pra cima. Não necessariamente a gente sabe se está regularizado ou não. Às vezes, numa situação dessa, por exemplo, que eu falei da serotonina, a gente vê ali que a pessoa tá com muito e tem excesso. Isso tá atrapalhando, entendeu? Então é importantíssimo a gente ter essa visão, tá? Então a conexão, né, entre CB1 e CB2 os neurotransmissores, né? Você tem uma sinalização retrógrada, né? Os endocannabinoides, eles viajam do neurônio pós, né, para o pré-sináptico. Ele faz um caminho inverso, né? O caminho normal é o pré-sináptico mandar a informação para o pós-sináptico, né? Ele faz o caminho inverso, por isso que eles reduzem as coisas, entendeu? Por isso que ameniza, entendeu? Reativa. Ativação, então, dos receptores CB1, né? O CB1, então, gente, a ativação dos receptores CB1, né? O CB1 vai ser ativado, né? Ele vai inibir, né, a liberação de GABA e glutamato, tá? Então, assim, é importante ter esse tipo de regulação, né? A modulação, então, do equilíbrio, né? Você vai ter um controle fino entre excitação e inibição neural, né? Porque, como eu falei, tem os neurônios de excitação, tem os neurônios de inibição. A maioria dos problemas está relacionado ao descontrole dessa relação, tá? Essa relação tem um horário errado, né? Enfim, tem um monte de situação que pode acontecer. Então, você vai ter uma proteção neuronal, né? Porque isso aí reduz a excitotoxicidade, né? E promove a neuroplasticidade. Porque, assim, você está tendo menos liberação do excesso, entendeu? Você está controlando o excesso, está equilibrando, né? Então, a anandamida, né? Ela é conhecida como molécula da felicidade, tá? Porque o nome deriva de Ananda, né? Que é bem-aventurança, de coisa boa, né? Coisa feliz. Então, veio daí, tá? Esse nome. Ela age principalmente em receptores CB1, então você tem mais a anandamida no cérebro, né? Ela influencia os estados de humor, se a pessoa tá bem humorada, se não tá, né? E participa muito do controle da dor, gente. Então, isso aqui é fundamental. Às vezes, a pessoa tem fibromialgia, com certeza a pessoa tem redução disso aqui, gente. Tá? Então, a pessoa com fibromialgia é importantíssimo tomar canabidiol, gente, porque isso aqui vai ser estimulado, entendeu? E aí vai ter inibição da dor. E o 2, né, o araquidono hidroglicerol, né, que é esse nome difícil, é o endocannabinoide mais abundante no cérebro, tá? Então, ele vai atuar aí como mensageiro lipídico, né? Ele faz as comunicações ali do cérebro. Ele liga tanto em CB1 como CB2, tá?
E esse aí é principalmente para regular o apetite e o comportamento alimentar, tá? Então, gente, quando a gente tem ele baixo no organismo, a gente vai ter um comportamento de compulsão alimentar. E aí, a gente fazendo canabidiol, a gente vai ter isso aqui regularizando. Você vai regularizar o apetite, tá? E também você tem a modulação de resposta inflamatória. Muita gente se beneficia, né? Muito alérgico, né? Pessoas que são alérgicas e que tem também doenças autoimunes, elas se beneficiam muito com o canabidiol porque ele vai fazer uma regularização do seu sistema, tá? Então, do seu sistema inflamatório, e vai amenizar, tá? Então, é importantíssimo isso aqui, ó, que é maravilha. Então, é uma cadeia de situações, né, que vai chegando a isso, né? O que que é isso, né? Isso é homeostase neural, né? Então, você ter essa estabilização toda, todo esse equilíbrio, né? Que é o equilíbrio entre sistema excitatório e inibitório, né? É o equilíbrio de tudo, gente. A homeostase é o equilíbrio de tudo. Quando você vai ver lá a lista de coisas que melhora, você cai para trás, né? Vai melhorar tudo, né? Então você tem uma proteção antioxidante, tá? Você vai reduzir espécies de reação de oxigênio. Isso aqui é fundamental para nossa qualidade de vida, para o nosso cérebro, tá? Para nossa longevidade cerebral, né? Para a gente viver muito tempo com um cérebro bom, é você ter um potencial antioxidante muito grande. Então tem que tomar antioxidante, né? Que são os suplementos, mas o canabidiol também tem essa qualidade de fazer isso, tá? Então você vai, em consequência disso é a modulação inflamatória. Se você tem menos essas coisas inflamando, atacando suas células, atacando qualquer coisa, se isso tá melhor, você está menos inflamado. Então você está reduzindo inflamação, né? Controle de citocina e processo inflamatório. Então, gente, qualquer inflamação, qualquer alergia vai se beneficiar de canabidiol, tá? As pessoas, a indústria farmacêutica está muito preocupada com essas informações, porque realmente vão se usar canabidiol para tudo e vai melhorar tudo, né? É incrível. Com uma suplementação específica, melhora tudo. Não tem nada que melhore. Não estou falando para você parar de tomar remédio, né? Essa será uma consequência, né, de você usar e ficar melhor, tá? Então, gente, você vai ter a neuroproteção, gente, que é a defesa contra os danos celulares e a apoptose neural. Você, por exemplo, a apoptose é a célula se matar, né? A célula se programar a destruição. Se ela tá ruim, ela tem que se programar a destruição. Se isso não tá funcionando, ferrou, gente. Vai ficar com uma célula envelhecida ali que vai te dar vários problemas, vários transtornos. Câncer é assim, né? De regulação de apoptose, né? A célula não se desfaz mais. Então, assim, é importantíssimo que os danos celulares sejam reparados e as células ruins, elas entrem em apoptose para poder dar espaço ali a uma célula nova. Então, conclusão, gente. Realmente a integração entre perspectiva clínica, isso aqui é fundamental, gente. Você tem que ter essa compreensão integrada, tá? Eu tentei passar nesse vídeo aqui, que é muito difícil, mas para te explicar o básico, para resumir aqui no básico. O endocannabinoide, né? A gente tem esse sistema endocannabinoide, ele funciona como um orquestrador neural, gente. Ele equilibra tudo, ele é um maestro, tá? Então, a gente já parte para o pressuposto que qualquer transtorno ele tem esse déficit. Se você começa a regularizar isso, o remédio já não precisa mais, né? Então, isso é muito bom, gente. Isso é fundamental pra gente, pra eu trabalhar, né, gente? Pra eu poder fazer o desmame dos pacientes, isso aqui é fundamental, gente. Então, realmente, o canabidiol, maestro. Então, qual é a aplicação terapêutica? Gente, isso aqui é... eu abro uma coisa para infinito, né? Que é quando a pessoa me pergunta quais sintomas a ansiedade pode dar, né? Eu falo, ó, é um livro infinito. Ansiedade pode dar qualquer tipo de sintoma que eu já vi aí, e cada vez vejo mais coisa diferente, e boto mais uma palavrinha lá no meu livro de coisas infinitas. Agora, o canabidiol, o potencial dele também beira o infinito, tá? Realmente, assim, quando você vê ali, você fala, cara, isso é mágica. Como é que isso pode equilibrar tudo e quase 100% do nosso problema é em relação ao equilíbrio? Isso é uma maravilha. Isso vai resolver todos os problemas. Mas a suplementação específica, tá bom? Tem o potencial aí de resolver qualquer problema. Tá? Então, realmente é um potencial muito grande para qualquer transtorno neuropsiquiátrico, né? E para dor crônica, né? Inflamação, a gente vê que funciona muito bem. Então, qualquer problema, endometriose, pode tomar. Tá? Qualquer problema inflamatório vai melhorar, gente. Ele regula a inflamação, ele regula o sistema imune. E a maioria dos nossos transtornos está relacionada à inflamação, tá bom? Então, a fronteira de pesquisa, né? Cada vez vem aí novas pesquisas, né? Com menos efeitos colaterais, com substâncias melhores, né? Mais purificadas. A gente sabe que o canabidiol, a planta de cannabis tem mais de 500 substâncias, né? 500 endocannabinoides. Quando a gente vai fazer aquele óleo, né? Full spectrum, que eu passo muito para meus pacientes, né? Ali
teoricamente, tem todos, né? E aí você tem um efeito chamado efeito comitiva, né? Que é você juntar tudo fazer efeito de uma vez só, entendeu? E aí esse efeito seria muito potencializado, né? E aí realmente abre porta para tratar qualquer coisa, gente. Qualquer coisa melhora, gente, tá? Eu nunca vi uma coisa assim que não funcionasse, sabe? Sempre faz efeito pro paciente e a gente consegue reduzir, graças a Deus, esses remédios, tá bom, gente? Então, falei muito, tá? Esse vídeo é muito grande, mas o assunto também é grande. E eu queria explicar tudo aqui, tá? Então, por isso que eu falei muita coisa. Então, esse vídeo dá muito trabalho, gente. Dá muito trabalho. Pelo amor de Deus, gente, me ajuda. Se inscreve aqui no canal, tá? Curte, compartilha, comenta. Faz tudo aí, tá? Que vai me ajudar. O triplo C, né? Curte, compartilha e comenta. Faça o triplo C, gente. Por favor, vai me ajudar muito, tá bom?